Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui de volta para fazer as leituras mensais, no nosso canal, e vamos fazer a leitura hoje do signo de Áries, tá? Áries, vamos fazer a leitura para o mês de setembro. O tempo voa, Já fizemos aí agosto, mas já estamos aí praticamente setembro chegando, E vamos fazer a leitura aqui para vocês, arianos, queridos, Com energias liberadas a partir de setembro. Até o final do ano, essas energias vão estar aí com vocês, vibrando, e também no início do ano que vem também, primeiro semestre, com certeza. Essas energias que nós vamos tirar aqui vão estar aí vibrando na vida de vocês. E como vocês sabem, nós fazemos as leituras por decanatos. E nós fizemos aqui um método de tiragem que nós vamos fazer a leitura por decanato, porém vamos fazer uma leitura geral. A nossa leitura aqui é completa. Vamos fazer uma geral do signo, com o tarô. Depois vamos usar o nosso oráculo do perfil energético do tarô para ver os decanatos. Vamos ver o que cada decanato tem em particular. Que energia que ela está vibrando, e vamos trazer para vocês todas as informações aqui por decanato. Aí vocês vão ter uma precisão maior da situação específica de cada um de vocês. Então vamos fazer uma leitura geral, que é da egrégora do signo, de Áries. Vamos fazer uma leitura, vamos tirar uma carta do nosso oráculo do primeiro, segundo e terceiro decanatos. Depois também uma carta do nosso oráculo, aqui da espiritualidade, que é a mensagem da espiritualidade, do espírito da verdade, que nós vamos tirar para cada decanato também, que é uma orientação, que é um aconselhamento que a espiritualidade vai trazer aqui para vocês nessa leitura. Tá? É uma novidade, nós usamos esse oráculo que nós fizemos, nós produzimos, são 50 cartas, 50 mensagens que a espiritualidade manda para a gente, através da minha irmã, que ela psicografa essas mensagens, e nós catalogamos, produzimos esse oráculo para poder trazer para vocês essas orientações da espiritualidade. Tá bem? Mas vamos lá para a leitura geral, com o tarô, vamos tirar aqui com o tarô uma linha, para verificar que energia vocês arianos estão vibrando, vão vibrar, a partir agora de setembro, de 2025, até o final do ano, início do ano que vem, o ano já se aproxima, aí do seu final, já estamos aí em agosto, já entrando em setembro, Aí está, estamos embaralhando, vamos tirar agora a energia geral de vocês arianos. Signo do fogo, elemento fogo, naipe de paus, elemento da ação, da iniciativa, da impulsividade. Tá? Vamos lá. Vamos cortar. E vamos tirar aqui para vocês 3 cartas e depois o fundo do deck, para a gente trabalhar aqui com a energia oculta. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira cartas e vamos tirar aqui o fundo do deck, Vamos ver o fundo? Vamos ver que energia que vocês estão vibrando? Olha só, as de espadas. As de espadas. Aqui é a energia do ar. A energia das espadas, O elemento ar, o elemento do racional, do mental. Tá bem? Olha aí, é o as de espadas. É o as da verdade. Olha, é o as das revelações. Então aguardem aí novidades, Todo o as é muito bom, no tarô. O as de espadas também é o as dos bons inícios, são inícios novos, situações novas vão começar a acontecer na vida de vocês. Olha que notícia boa, A partir de setembro, coisas novas vão surgir. Inícios novos, e são sempre bons inícios, situações positivas que vão vir na direção de vocês, Agora, o as de espadas, ele é o poder mental, ele é a questão da mente, ele trabalha com o racional, com o lógico, que é o elemento das espadas, é o elemento do ar, que é o naipe de espadas, Então, é o as da verdade, é o as da clareza. Aqui, alguma coisa na vida de vocês, alguma situação na vida de vocês vai estar sendo revelada. Então, aguardem aí situações novas, a gente chama isso aqui o as da clareza. E olha, nós embaixo aqui, nós olhando sempre algumas cartas aqui do fundo do deck, nós temos uma torre. Uma torre. A torre no tarô é algum fato que vocês não estão esperando, é alguma estrutura, alguma situação que está aí na vida de vocês e que vai ruir. Então aqui temos uma energia de uma torre. Algo aí vai acontecer, então não se apavorem, porque quando a torre vem, é um arcano da espiritualidade. Ele é o arcano número 16. E quando a torre chega, é porque a mão da espiritualidade entrou na vida de vocês. Muito provavelmente, pode ser alguma coisa que vocês estão aí vivenciando na vida de vocês e que vocês não conseguem botar um fim, não conseguem terminar, ou tem dúvidas, etc. E a mão da espiritualidade às vezes chega para derrubar as estruturas que são enganosas, que são falsas. Então, aguardem, tá? A torre, quando chega, é a mão da espiritualidade. A torre sempre assusta, porque como é algo inesperado,
assusta, as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer, etc. Né? Agora, é para o seu bem. Quando a torre chega, né, mesmo que ela cause algum transtorno, alguma dificuldade, né, alguma confusão, né, momentânea, é para o bem. Se ela chegou, é porque tinha que chegar, porque a espiritualidade pôs a mão para poder ajudar vocês. Tá bem? Mas nós temos aqui um 2 de copas também, né? Que é uma carta aqui muito positiva. É a carta aqui, né, da alma gêmea, né? É uma carta muito boa, uma carta de boas parcerias, de boas conexões. Então vocês estão aí com essas energias aí vibrando, tá? Mas é o as que vocês têm aqui, que é o as da clareza. Então, muito provavelmente, essa torre que está aqui embaixo, né, do as, é alguma revelação. Né? É alguma revelação, algo vai ficar claro para vocês e pode assustar, tá bem? Porque ele vem com uma energia de torre. Então esse as é o as da revelação. Alguma coisa está oculta que vocês não sabem e que vai ser revelada. Portanto, vocês precisam ter calma, tranquilidade para poder assimilar essa revelação, né, que vai vir, né, para que vocês consigam entender que isso foi e vai ser para o bem. Vai ser para vocês terem uma situação mais positiva, né, na vida de vocês aí, eu não sei em que área, tá? Mas vamos lá, para a primeira carta de vocês, vamos lá. Primeira carta. 6 de paus, a energia de vocês. Que legal, hein, arianos queridos? É a carta da vitória, meus queridos, é a carta do reconhecimento público. Essa aqui é uma carta maravilhosa. É a carta de que vocês estão fazendo algum trabalho, alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa que vai dar muito bom. Isso aqui é carta de reconhecimento público. É alguma coisa que vocês estão fazendo que vai explodir, né? Que vai ganhar aí contornos além fronteiras, né? Além do que vocês imaginam. Né? Isso vai muito longe. Então aqui é uma carta de reconhecimento público, é uma carta de vitória. Né? O 6 de paus, né? Além da vitória, significa promoção, boa sorte, significa triunfo, prêmios, situações extremamente positivas, tá? Uma carta muito boa, tá? Também tem aqui energia de contratos, vocês assinando algum tipo de contrato positivo em alguma coisa aí para vocês, né, de vocês. Muito interessante mesmo, tá? Então aqui é uma carta de realização, é uma carta de manifestação. Que maravilha, hein? Que maravilha, tá? Muito boa mesmo. Vamos ver o centro da leitura de vocês. 6 mais um 6. Olha só, 6 agora de ouros. 6 de ouros. E é o centro da leitura. Aqui já estamos falando do elemento da terra, do material. Isso aqui é dinheiro, isso aqui, meus queridos, o 6 de ouros. Né? Aqui o 6 de paus é a carta da vitória, do reconhecimento público. Aqui é a carta da generosidade. Numa das mãos, ele tem aqui, vejam aí, numa das mãos, ele tem uma balança, que é a justiça. E na outra ele está distribuindo, ele está ajudando as pessoas. O 6 de ouros é a carta do dar e receber na mesma moeda. É uma carta que mostra que muito provavelmente vocês vão, a partir de setembro, começar a receber aquilo que vocês merecem. Muito provavelmente vocês não estavam recebendo até agora, até agosto, aquilo que vocês merecem. Então vocês devem, e aqui a energia mostra que vocês vão receber, a partir de setembro, vocês vão receber aquilo que vocês merecem. Muito provavelmente vocês não estavam recebendo. Havia um desequilíbrio nessa balança. Ah, boa notícia, né? Boa notícia, ou seja, tudo que vocês têm feito, né, todo o trabalho, e aqui mostra que vocês trabalharam, né, que vocês estão fazendo alguma coisa muito boa, só que vocês não estão recebendo aquilo que vocês merecem. E aqui mostra que vocês vão receber. E essa aqui é uma carta de generosidade, é uma carta que vocês vão estar muito gratos, né, vocês vão estar generosos, né, vocês vão estar bem. É uma carta que deixa vocês estáveis financeiramente, né? E aqui é uma carta de gratidão. Vocês vão ser gratos às pessoas que ajudaram vocês. Mas a balança aqui, o importante dessa carta, né, além dos prêmios, né, de coisas boas, né, é a balança, é a justiça, é vocês recebendo aquilo que vocês merecem. Tá? Vamos para a última carta, né? Valete de ouros. Valete de ouros. Olha, aqui é bons inícios, né? Todo valete é um jovem e aqui é ouros. Novamente aqui, mais uma carta de ouros. Agora o valete. O valete é bons inícios. São coisas novas que vão chegar na vida de vocês. E como ele é ouros e é um valete, ele é tranquilo. Né? O elemento ouro, o valete de ouros é um jovem, mas é um jovem que tem determinação, que sabe o que quer, que tem paciência para saber esperar as coisas acontecerem e chegarem na hora certa. Então aqui é boas notícias. Né? E provavelmente são notícias, né, que vão chegar que vocês já estão, de coisas que vocês já trabalharam e já estão trabalhando. Só que pode, né, tá demorando.
Porque todo pajem de ouros, traz uma energia de lentidão. Porém, é coisa que vai vir certa. Tá? Então, é uma coisa certeira. Não há aqui dúvida do que aquilo que vocês estão fazendo, né, pode estar demorando. Vocês podem até estar com a sensação de que, puxa, é fácil, eu trabalho, eu me dedico, etc. E nada, as coisas estão demorando a acontecer. Mas o pajem é assim mesmo. Né? Isso mostra, porque a vitória vai vir, está aqui, está garantida. Está garantida a vitória para vocês. Tá? E vocês recebendo aquilo que vocês merecem. Tá? E aqui é só ter paciência, que vai chegar. Olha que energia legal, né? Que energia boa que vocês estão, né? Aqui na energia geral do signo, né? De vocês de Áries. Vamos tirar agora uma carta, né? Do nosso oráculo, do perfil energético do tarô, para cada decanato, tá? Vamos tirar o primeiro, o segundo e o terceiro decanatos. Vamos ver que energia vocês estão vibrando cada decanato, tá? Sempre lembrando os decanatos aqui, os períodos, né? Para que a gente deixe bem frisado aqui, né? O primeiro decanato, né? De Áries, que a gente trabalha aqui no nosso estudo, né? É do dia 21 de março até o dia 30 de março. O segundo decanato é do dia 31 de março até o dia 10 de abril. E depois o terceiro decanato vai do dia 11 de abril até o dia 20 de abril. Tá bem? Então vamos lá, vamos cortar. E vamos tirar, né? As energias, o perfil, né? Que energias, né, são energias do nosso oráculo, do perfil energético. Vamos ver que perfil de energia vocês vão estar vibrando, né? Vamos lá. Vamos ver aqui então. Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato, ok? Vamos ver agora um por um, ok? Colocando aqui. Primeiro decanato. Energia é a carta número 34 do nosso oráculo do perfil energético do tarô. É a energia do primeiro decanato de peixes. É o primeiro decanato de peixes, que é mudanças. Mudanças. Olha a energia de vocês aqui do primeiro decanato. Energia de mudanças. Olha só que interessante, né? Muito boa, né? Vamos ver as energias? Que legal. Olha, mudanças. As coisas vão... E a gente viu que a torre aqui, ó, está prevista chegar. Então mudanças vão vir. Situações novas, né? O asa é coisa nova chegando e a torre vai trazendo mudanças. E às vezes essas mudanças podem ser inesperadas. Pode ser até alguma mudança que vocês não estão prevendo, mas vai acontecer. Tá bem? Vamos ver então as energias aí de vocês. Olha só. É o 8 de copas. O 8 de copas é a energia do desapego. Por isso que é mudanças. Porque o 8 de copas é a carta de você seguir em frente. O 8 de copas é aquele momento em que você sai de uma situação, eu não sei o que vocês estão vivendo, mas vocês devem, é algo que vocês não estão satisfeitos. Vocês estão vivendo uma situação, um trabalho, pode ser um trabalho, pode ser uma situação familiar, enfim, vocês vão virar as costas. O 8 de copas traz a energia do desapego, vocês vão se desapegar. Né? É a carta do seguir em frente. Né? O 8 de copas, né, tem essa energia de você partir, de você seguir em frente, de você abandonar uma situação. E aqui pode ser inclusive mudanças, tá? Mudança de casa, de estado, de país, mudança geográfica inclusive. É vocês deixando uma situação para trás, né? Mesmo chateados, às vezes até meio tristes, né? Mas vocês vão seguir em frente. Então a carta é que vocês vão desapegar, que vocês vão deixar alguma coisa para trás e vai seguir em frente. Então é uma carta que realmente mostra mudanças. Então aqui, por conta do 8, tá? Do 8 de copas. Mas vocês têm energia aqui também, né? Do cavaleiro de copas, que é um cavaleiro sedutor, né? Que traz energia da sedução, da diplomacia. Né? Vocês estão com essa energia também. E objetivos. Né? Muito objetivos. Né? E aqui vocês têm aqui a energia da lua, que é a energia das ilusões, né? Que é a energia de alguma coisa, que é a energia oculta, né? Algum mistério, alguma coisa que vocês não estão enxergando. Tá? Então aqui são mudanças. Tá? Para vocês do primeiro decanato. Vocês vão estar virando as costas para alguma situação, alguma coisa aí na vida de vocês. Tá? Vamos tirar então para vocês do primeiro decanato uma mensagem do oráculo aqui da espiritualidade, né? Uma mensagem do espírito da verdade para vocês aqui do primeiro decanato, que já veio aqui com mudanças, né? Vocês vieram com energia de peixes, aqui a energia da água, né? A energia do emocional, né? Vocês vão estar aí abandonando alguma situação. Vamos lá. Para seguir em frente, porque esse é o caminho, né? Quando a mudança vem, é porque, e principalmente quando vem através de uma torre, é porque ela precisa acontecer. Porque é aí que vocês vão ter sucesso, é aí que vocês vão alcançar aquilo que vocês querem. Às vezes, né, meus queridos, a gente tem que deixar um emprego que a gente acha que vai ficar para sempre no emprego, às vezes a gente tem que deixar para trás, às vezes a gente tem que fazer uma mudança, porque é para o nosso crescimento, para a nossa vitória, né? É para o nosso sucesso. A gente só tem sucesso quando a gente
amplia os nossos horizontes. E às vezes nós temos que fazer as mudanças. As mudanças, elas existem para isso, né? Vamos ver aqui. Carta número 40 para vocês. A verdade do espírito. Olha só a mensagem da espiritualidade. Vamos lá. Fique bem e aproveite a vida. Você tem muito o que fazer e pensar. Mas não pense em nada que tire sua paz, sua alegria. Não valorize as coisas ruins e sem sentimentos nobres. Que bacana, né? Que mensagem, né? Num momento de mudanças, né? Você receber uma mensagem dessa, né? É muito legal, né? É muito tranquila, muito confortante, né? Muito legal. Vamos ver aqui o segundo decanato, né? Vamos ver que vibração, que energia que vocês vão estar, vocês do segundo decanato. Vamos lá. Olha só a carta número 38 do nosso oráculo aqui, hein? Energia espiritual. E vocês, olha aqui, vocês aqui a mão da espiritualidade. Aqui a presença da espiritualidade, a energia espiritual de sabedoria, que é o arcano do Papa, que é de touro. Então vocês aqui do segundo decanato estão aqui, né, com a energia de sabedoria, com a energia do signo de touro, que é o Papa. O Papa, tá, é o arcano do tarô número 5, que traz a energia do conhecimento, né? Traz a energia da própria espiritualidade. O Papa é a nossa conexão com a espiritualidade, nosso contato direto. Significa que a espiritualidade está presente, vocês do segundo decanato, a espiritualidade é que vai comandar as coisas. E ela vai dar a vocês, tá, essa energia maravilhosa da sabedoria. Aqui vai vir contratos, situações muito boas, né? Esse arcano aqui traz tradição, traz fé, né? Traz aqui vocês estarem aí vivendo momentos, né? De receberem algum contrato novo, alguma situação nova vindo aí, tá, para vocês, né? Ensinamento, né? O Papa traz aí moralidade, né? Orientação espiritual e principalmente conexão espiritual. Então significa que vocês estão muito conectados, que a espiritualidade está presente aqui, né, na vida de vocês, tá? Bacana, hein? Que legal, que boa notícia, né? É saber que a espiritualidade vai estar apoiando vocês, tá? Vai estar ajudando a vocês, tá? Em tudo que puder acontecer, principalmente aqui, né, que a gente viu, né? Com a torre aqui chegando, né? E aqui ela está embaixo, vocês do segundo, está embaixo do 6 de ouro, que é a carta do dar e receber, é a carta do equilíbrio, né? Muito legal, né? Vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer para vocês, tá? O que o oráculo da espiritualidade, o que o espírito da verdade vai trazer de orientação para vocês do segundo decanato de Áries. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Ok, vamos tirar aqui. Carta número 24. 24. Ore, ore, ore. Olha só a mensagem. O que é para o bem tem que ser passado ao próximo. Ore ao seu benfeitor para fortalecer sua fé e ajudá-lo a transmitir o amor incondicional um pelo outro. Que legal, hein? Olha a imagem dessa carta que linda. Gente, que maravilha, né? Que mensagem para vocês, né? Vocês tiraram aqui uma energia da espiritualidade. É a espiritualidade conectando-se com vocês, junto com vocês, pegando na mão de vocês. E aqui, né, o espírito da verdade traz, é a oração. A conexão que a gente faz com a espiritualidade é a gente orar, e a gente pedir, a gente ter humildade e pedir ajuda. A espiritualidade sempre vai estar com a gente. Mas a gente precisa orar, orar e orar. É essa a mensagem. Que bacana, né? O espírito da verdade trazendo trazendo uma mensagem com uma precisão incrível, né? Aqui na energia que vocês estão vivenciando, né? Que bacana, né? Muito legal. Vamos para o terceiro decanato aqui de Áries, vamos ver vocês especificamente que energia vocês estão e vão vibrar a partir de setembro de 2025. Vamos lá. Olha só a carta número 8, tá? De Gêmeos, tá? É o segundo decanato de Gêmeos que traz a energia de incertezas. Traz a energia de incertezas. Se não me engano, essa carta já saiu, se não me engano, foi para, acho que foi para Câncer. Agora eu não lembro qual decanato, qual decanato foi, se foi o primeiro, o segundo, acredito que tenha sido o segundo. Eu acho que sim, acho que é o segundo decanato de Câncer. E ela sai agora para o terceiro decanato de Áries, incertezas. Aqui é o mental, aqui é Gêmeos, né? Libra e Aquário, que são os pensamentos, que são o raciocínio lógico, é o mental. E aqui é uma carta de dúvidas, uma carta de incertezas. Por quê? Vejam aí as energias. Nós temos o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta de ansiedade. É uma carta de pensamentos conflitantes, de você estar
numa situação que você não está vendo saída para alguma coisa, mas isso é coisa do raciocínio, isso é coisa da mente, né? A mente da gente às vezes prega peças na gente, mas aqui vocês estão com energia de incertezas, é alguma situação que vocês estão vivenciando, né? Pode ser em qualquer campo. Como nós temos aqui, na mesma energia, os enamorados, né? E os enamorados trazem aqui a energia das escolhas. Os enamorados é o arcano do romantismo, né? Os enamorados é o arcano da união, é o arcano da harmonia, é o arcano do amor. Tá? Mas sempre numa relação, a dois, nós encontramos sempre dificuldades. E sempre temos que fazer escolhas, né? Temos que mudar, temos que ceder para que as coisas aconteçam e fiquem bem. Então vocês estão com uma energia, muito provavelmente, no campo aí dos relacionamentos. Vocês estão aí com dúvidas, tá? Vocês estão com alguma dificuldade de entendimento. E aí, tá? Por isso essa energia do 9 de espadas que traz ansiedade, né? Que traz aí uma sensação de culpa, tá? Uma sensação de que, sabe, de indefinições, de insegurança, né? O 9 de espadas traz essa energia de você não ver saída, de você estar aí num momento de estresse mental, tá? E aqui muito provavelmente vinculado realmente a relacionamento. Tá? O interessante dessa carta, que é o 9, né? O 9 de espadas, que é a energia principal de vocês aqui, é uma energia de fim, porque no 10 termina. Vocês estão no 9 de espadas, ou seja, vocês já passaram pelo 7, pelo 8, e agora vocês estão vivenciando, ou vão vivenciar, estão vivenciando o 9, que é um momento ainda de incerteza. Mas, tá? Por ser o 9, mostra que vocês podem estar aí no final de um ciclo. Vocês vão estar aí trabalhando, né, para poder sair dessa situação, tá, de dúvidas, de incertezas que vocês estão vivenciando nesse momento. Tá? Esse é o mental de vocês aí. Tá? E aí a gente sabe que aqui o entendimento, as escolhas são difíceis. Não é verdade? Toda vez que nós decidimos, né, nos unir, tá, a uma pessoa para formar um par, né, para formar um par romântico, para poder formar um casal, né, dificuldades vão vir. É normal, né? O pessoal às vezes até estabelece aí algumas datas, né? A crise dos 3 anos, as crises dos 7, 8 anos, né? São momentos em que você, né, numa relação, tem que enfrentar, porque não é simples, né, uma convivência a dois. Tem que haver entendimento, tem que haver compreensão, né, um do outro. Né? Tem que haver entendimento, compreensão. Né? Ambos têm que ceder em alguns momentos, ó, e entender o lado de um e o lado do outro. Não é verdade? Então aqui são energias muito fortes aqui para vocês do terceiro decanato de Áries, tá bem? Vamos ver o que a espiritualidade, o que o Espírito da Verdade tem de trazer para vocês, de orientação, de ajuda para vocês nesse momento, que é um momento difícil para vocês do terceiro, tá? Aqui vocês estão vivenciando momentos difíceis. Vamos lá. Com o oráculo, né, da espiritualidade, vamos tirar aqui uma mensagem do Espírito da Verdade para vocês, tá bem? Para a gente verificar o que se passa, né? O que o Espírito da Verdade tem a dizer para vocês nesse momento, né? Em que vocês estão vivendo essa situação, né, de incerteza, de dúvidas, né, de não estar vendo saída para alguma coisa, né, estarem aí inseguros, né, muito inseguros. Vamos lá. Vamos tirar aqui uma cartinha. A carta número 33, tá? Do oráculo da espiritualidade. Vibração do amor verdadeiro. Olha que legal. Muito adequada, né? Por tudo que a gente falou. Para vocês verem que o oráculo da espiritualidade, que o Espírito da Verdade está atento. Ele está aqui para ajudar, tá, a todos nós. Né? E a mensagem que ele traz, ela é direcionada para essa situação que a gente acabou de ver, que é vocês do terceiro decanato. Vamos ler aqui a mensagem? Diz assim: vibre sempre na frequência de Deus e do amor. Só assim acabarão os conflitos e os desentendimentos. Ninguém é mais poderoso que o amor sincero. Gente, que mensagem! Fantástico, fantástico esse oráculo nosso. O que o Espírito da Verdade vem trazer para vocês nesse momento que vocês estão vivenciando, vocês do terceiro decanato de Áries. Difícil, mas olha aqui o que o Espírito da Verdade tem a dizer para vocês. Que maravilha, né? Vocês têm que vibrar sempre na frequência de Deus, tá? E do amor. Só assim acabarão os conflitos e os desentendimentos. Ou seja, vocês têm que vibrar na frequência de Deus, tá? E do amor, de você querer o bem, porque amar, acima de tudo, meus queridos, amar
é querer o bem do outro. Amar, né? A definição de amor é você querer, é você dar a sua própria vida pela vida do outro. Tá? Isso é amor. Por isso, vibrar na frequência de Deus e do amor. O que é vibrar na frequência de Deus? É você ter fé, é você ser humilde, você não se achar mais importante, né, do que tudo. E ao mesmo tempo do amor. Ou seja, a vibração do amor, a vibração de você querer o bem da pessoa que você está vivendo, tá? Do seu par, assim como dele, o seu. Não é verdade? Só assim acabarão os conflitos e os desentendimentos. Óbvio. A partir desse momento que vocês se conscientizarem disso, dessa vibração, tá? É zero conflito, zero desentendimento. Ninguém é mais poderoso que o amor sincero. Ninguém é mais poderoso que o amor sincero, porque o amor sincero é aquele amor em que você quer o bem do outro acima do seu próprio bem, acima da sua própria vida. Você morre pelo outro, você entrega a sua vida pelo outro. Isso é o amor sincero. Essa é a definição de amor. Tá? E o Espírito da Verdade está trazendo para vocês simplesmente uma mensagem, tá? Que traz para vocês a solução. Aqui é a solução para essa situação aqui. Tá? Não precisa falar mais nada. Tá? Que maravilha, né? Que fantástico, realmente maravilhosa a leitura. Tá? Muito boa, por isso essa nossa leitura por decanatos ela é muito especial, porque ela capta uma situação muito específica, meus queridos. E nós podemos aqui fazer esse trabalho de ajuda, esse trabalho de direcionamento, de aconselhamento, para que as pessoas consigam sair de dificuldades. Né? Olha só que situação específica do terceiro decanato. Né? É uma situação muito mais difícil do que os outros dois decanatos. É uma situação muito própria. E a espiritualidade veio aqui, tá, no nosso jogo, no jogo de vocês, dizer para vocês como é que as coisas têm que ser, como é que vocês têm que fazer nesse momento difícil que vocês estão vivenciando. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da leitura, que ela possa ajudá-los. Né? O nosso objetivo no canal não é outro, a não ser trazer aqui essas previsões, agregar, ajudar vocês a saírem de dificuldades, fazer previsões, orientações para vocês. Ok? Peço que vocês deem like no vídeo, que vocês compartilhem, né, o vídeo também com as pessoas que vocês gostam, né? E também se inscrevam no canal aqui, tá? Para que a gente consiga levar, tá, essa mensagem para muito mais pessoas. Ok? Muito obrigado e até a nossa próxima leitura.